Se a minha voz estiver um pouco diferente, pode ser por causa da rinite, né? Então eu tô meio atacado da rinite, meio gripado. Passei essa semana um pouco mal, assim, mas também pode ser porque o aplicativo que eu fazia as edições mudou um pouco, mudou algumas coisas e eu não tô conseguindo deixar fazer o isolamento de som de fundo, isolamento da voz e tal, então enfim, eu vou ter que dar uma olhada nisso de novo, talvez escolher um outro aplicativo, mas bom, isso é outra história. Vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e dentro da medida do possível estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. A gente veio explorando, a gente já está há um bom tempo, né, falando sobre essa temática do prazer. E agora eu queria resgatar algo lá do início, tá? Quando a gente começou a falar sobre prazeres sensoriais, prazeres subjetivos, antes de a gente descrever, né, e vir nessa última onda aí, em que a gente falou sobre satisfação, degustação, estudo, sobre essa perspectiva lúdica, sobre o lúdico. Então, eu vou retomar algo lá do início, tá? A gente vai precisar fazer uma breve revisão aqui, né? Quando a gente começou a conversar sobre essa temática do prazer, logo de cara a gente dividiu a ideia de prazeres sensoriais e prazeres subjetivos. Vamos voltar para o nosso exemplo do bolo, né? Como a gente estava falando que pode ter um bolo que ele vai ser prazeroso porque ele é um bolo gostoso, ele estimula os sentidos, tem um gosto bom, uma textura boa, né? Esse prazer sensorial bem relacionado ao estímulo dos sentidos. E a gente falou sobre como pode ter um bolo que é prazeroso porque é um bolo de aniversário, porque a gente está comemorando uma situação especial, porque alguém que a gente gosta fez com a gente, porque a gente está dividindo, compartilhando ele com outras pessoas, né? Prazeres que não estão relacionados a esse estímulo dos sentidos, que são prazeres que a gente resolveu chamar de prazeres subjetivos, né? Prazeres mais pessoais, mais ligados a essa característica, a essa experiência subjetiva do indivíduo de um determinado objeto, de um determinado evento, determinada experiência. Então, depois a gente veio conversando sobre esses prazeres subjetivos. Até teve um vídeo bem interessante ali, ficou um parênteses, né? Se era possível ter prazer com algo que não existe. Eu, infelizmente, vim pensando, né? Não consegui pensar em algum prazer específico que a gente pudesse abordar ou ir mais por essa linha de algo que não existe, né? Me veio uma ideia, eu até pensei em fazer um vídeo sobre o alívio, né? Quando a gente fica aliviado que algo não aconteceu ou que algo que a gente fez e que poderia ter dado errado, não deu errado, deu certo, seguiu como a gente gostaria que seguisse, mas acabei não fazendo, né? A gente falou desses prazeres subjetivos, a gente falou sobre satisfação, né? Como fazer o bolo, passar pelo esforço, pelo sofrimento. Eu uso aqui a palavra sofrimento, né? Mas talvez seja um pouco exagerada para o nosso exemplo. Mas como passar por esse sofrimento de fazer o bolo nos traz, né, nos oferece um prazer um pouquinho diferente na hora de experimentar, de comer esse bolo. A gente falou sobre degustação, né, sobre como as limitações, elas, né, ou as coisas que são menos, né, aquele bolo com um toque de café, um toque de limão, de maracujá, né? Ou então aquele bolo que a gente não consegue comer sempre, aquele último pedaço, aquele único morango no topo, né? Em cima do bolo, assim, como essas limitações elas também podem até, né, também vão influenciar no nosso prazer subjetivo, podendo até talvez, né, aumentar ele, assim, né, intensificar esse prazer. A gente conversou sobre o estudo, né, como
aprender uma receita nova, como perceber que a gente está melhorando, desenvolvendo uma certa habilidade, capacidade, né? Ou até às vezes assuntos, assim como estudar, conhecer mais sobre determinados assuntos, pode ser algo prazeroso, né? Esse prazer muito relacionado ao aprendizado, e eu defendi a ideia de que todo mundo gosta de estudar, todo mundo sente prazer em aprender, né, sobre determinados tópicos, desenvolver determinadas habilidades, capacidades, né? Só uma questão às vezes de a gente descobrir o que é essa coisa que a gente gosta de aprender, né? E no último vídeo a gente falou sobre essa perspectiva lúdica, um prazer mais lúdico, mais associado ao divertimento, né? Ou como a gente foi definindo e a gente vai retomar aqui, né, a importância que a gente dá para o prazer como propósito, né, da nossa ação, como dentre os vários propósitos. Se a gente coloca o prazer lá embaixo, né, a gente provavelmente vai encarar mais aquilo como um trabalho do que como um lazer, né? E quando a gente coloca esse prazer como um dos principais ou o maior propósito de uma ação, como isso facilita a gente ter uma perspectiva lúdica sobre algo e acabar tendo mais prazer com aquilo, né? Então, esses foram alguns tipos de prazer subjetivo, né, que a gente abordou, conversou, refletiu juntos. Com certeza existem vários outros, né? Eu até gostaria de receber sugestões assim, né, de prazeres subjetivos e conceitos assim, né, para a gente poder explorar juntos, mas enfim, ainda não estou nesse nível de fama do YouTube, né? Mas lá no início eu levantei uma questão, tá? Eu fiz uma pergunta e que eu já tinha a intenção de abordar ela em algum momento e eu acho que agora é o momento correto. Se, quando a gente está falando de prazeres sensoriais, os sentidos, a ativação dos sentidos é o que nos permite ter esses prazeres sensoriais, quando a gente está falando de prazeres subjetivos, o que nos permite ter esses prazeres subjetivos, né? Digamos assim, se os sentidos estão para os prazeres sensoriais como o que permite sentir esses prazeres, né? Para os prazeres subjetivos, o que está no lugar desses sentidos, né? Da ativação dos sentidos? O que é, qual é a ferramenta, digamos assim, né? O meio através do qual a gente consegue ter esses prazeres subjetivos. Para isso, lembrar da nossa definição de perspectiva lúdica vai ser importante, né? Talvez seja a virada que a gente está trazendo. Vamos lembrar do nosso vídeo anterior, do vídeo da semana passada. Perspectiva lúdica, né? Como é que a gente definiu, como é que a gente chegou numa definição final para o que seria perspectiva lúdica? A capacidade de atribuir importância, dar atenção, valor, né, ao divertimento ou prazer dentre os diversos propósitos de uma ação. Ou seja, quando eu consigo direcionar minha atenção para o divertimento, para o prazer numa prática, quando eu consigo atribuir importância para o prazer nessa prática, quando eu consigo dar valor para o prazer que eu sinto em determinada prática, determinada ação, isso faz com que eu tenha uma perspectiva lúdica sobre aquela ação. Para a gente lembrar, né, a gente fez esse paralelo do trabalho e da brincadeira, né? O trabalho, em muitas situações eu falei, dei o exemplo, voltando, né, para o nosso exemplo do bolo, se a nossa profissão é fazer bolos, eu vou ter vários motivos, vários propósitos para fazer um bolo, né? Agradar o cliente, atender uma demanda, às vezes até treinar a minha habilidade, aprender uma receita nova para poder oferecer um sabor de bolo diferente ali na minha bolaria, confeitaria, enfim. Tem vários propósitos que podem me motivar a fazer um bolo, né? Dentre esses vários propósitos, a gente vai ter lá um deles que vai ser o prazer, né? Como eu organizo esses propósitos, o porquê eu estou fazendo aquilo, vai influenciar na experiência que eu tenho.
Se eu pego o propósito de ter prazer e deixo ele lá no final, atribuo pouca importância, dou pouca atenção para ele, a tendência é que esses outros propósitos que vão se empilhando em cima do prazer, que vão recebendo mais atenção, mais importância, eles vão ditar a minha experiência subjetiva de fazer o bolo. Se o prazer está lá embaixo, a chance maior é que eu veja esse fazer o bolo como um trabalho, né? Agora, se o prazer está lá em cima, né, se eu coloco o prazer como o maior ou um dos maiores propósitos, ou dentre os propósitos, esse é o que eu dou mais atenção, dou mais importância, a tendência é que eu veja essa prática, no caso fazer o bolo, como algo lúdico, algo prazeroso, uma brincadeira, um jogo, algo mais próximo de uma brincadeira, né? Então, a gente veio com essa ideia de que a perspectiva lúdica, né, e por isso eu falei da perspectiva e não de aspecto lúdico, né, de que estaria muito associado a essa distribuição de atenção, essa distribuição de importância para os diferentes propósitos de uma ação, né? Só que depois eu fiquei pensando, e foi o que me motivou a fazer esse vídeo, será que a gente não pode usar essa mesma ideia de perspectiva para os outros prazeres subjetivos que a gente falou? Será que a gente não pode pensar em uma perspectiva de satisfação? Será que a gente não pode pensar em uma perspectiva de degustação, uma perspectiva de estudo, assim como a gente pensa em uma perspectiva lúdica? Será que eu não posso pensar que quando eu tenho uma perspectiva de satisfação naquela minha ação, eu estou atribuindo importância, dando atenção para o meu sofrimento, para o meu esforço em executar aquela ação. E quando eu dou importância para isso, eu tenho um certo tipo de experiência, e isso me permite ter um certo tipo de prazer subjetivo, né? No caso, o prazer da satisfação. Ok, deu trabalho, fiz o bolo, foi difícil, né? Consegui, não consegui, o resultado saiu meio assim, mas eu valorizo aquele meu esforço, eu valorizo aquele meu sofrimento, e por valorizar esse esforço, esse sofrimento, isso faz com que eu tenha um prazer diferente naquela minha prática. Quando a gente está falando de degustação, né, que está muito associado à questão da limitação, né, se eu valorizo aquela limitação, se eu valorizo o fato de ser o último pedaço de bolo, se eu valorizo o fato de ser um bolo que eu não tenho acesso sempre, se eu valorizo o toque suave, eu aprendo a degustar, a dar atenção para essa suavidade, né, que está presente no bolo. Eu não só vou lá e como o bolo direto, eu tento prestar atenção naquele pouquinho, naquela coisa que tem menos. Isso muda a minha experiência subjetiva, isso me permite ter uma perspectiva de degustação, né? Talvez, por exemplo, do bolo isso encaixa muito bem, né? Porque é diferente eu comer uma comida por comer, para me satisfazer, para me encher porque eu estou com fome, do que eu comer uma comida para degustar, né? A minha atenção vai para locais diferentes, né? A mesma coisa do estudo, né? Uma perspectiva de estudo. Quando eu vou lá e eu tento aprender alguma coisa, estou treinando, desenvolvendo uma habilidade, às vezes o resultado ele não sai como desejado, às vezes vai envolver um esforço, né? Mas a minha atenção está no aprendizado, a minha atenção está no desenvolvimento, a minha atenção está talvez naquela coisa nova que eu estou aprendendo sobre o tema, na descoberta sobre nas descobertas de um determinado tópico, assunto, tema. Eu consigo direcionar a minha atenção para esse processo de aprendizado. Isso me permite ter um prazer diferente com aquela ação, um prazer mais associado a uma perspectiva de estudo. E aí a gente está pensando, né? E a mesma coisa para perspectiva lúdica, né? Porque a gente está usando a mesma forma de definir, a gente está falando na nossa capacidade de atribuir atenção, importância, valor ao divertimento, né? Ao prazer, ao esforço, à limitação, ao aprendizado, dentre os diversos propósitos de uma ação. O
que a gente está falando aqui? Conforme eu organizo os meus propósitos, conforme eu organizo, eu distribuo a atenção, a importância, o valor para os diferentes motivos de fazer uma ação, isso muda a minha experiência subjetiva. E eu posso direcionar a minha experiência subjetiva para ser mais prazerosa. Que tipo de prazer eu vou ter vai depender desse ajuste fino, digamos assim, de atenção e de importância para os diferentes motivos para uma ação. Aqui a gente tem a grande pista, o pulo do gato, a chave para responder a nossa pergunta: o que permite os prazeres subjetivos? O que permite os prazeres subjetivos são os valores associados a uma prática, né? Aqui a gente tem a ideia de que os valores eles funcionam como sentidos para os prazeres subjetivos. Eu só consigo ter um prazer sensorial se os meus sentidos são estimulados, ativados. Eu só consigo ter um prazer subjetivo se os meus valores são ativados, se os meus valores são estimulados. E conforme eu distribuo a minha atenção para esses valores, eu vou ter pequenas diferenças, mudanças, nuances no meu prazer subjetivo com uma determinada prática, com uma determinada experiência. Então, aqui a gente está falando e a gente volta, né? Eu não lembro exatamente qual foi o vídeo, mas eu já falei aqui, né, sobre valores, e aqui a gente tem a ideia, ou talvez assim, mais uma importância, né, mais uma evidência da importância de a gente refletir sobre os nossos valores, porque isso muda a nossa experiência subjetiva e muda o prazer com as coisas da vida, nos permite ter prazeres subjetivos, né? Então, às vezes, aqui a gente pode pensar o quanto a gente não pode organizar os nossos valores para ter uma vida mais prazerosa, ou então o quanto do prazer da nossa vida não depende dos nossos valores, não depende da importância, da atenção que a gente dedica aos valores, aos propósitos que estão por trás das nossas ações, que estão por trás das coisas que acontecem com a gente, né? Então é engraçado porque quando a gente está falando de perspectiva, e eu falei isso, né, no vídeo passado, por que eu trago a ideia da perspectiva? Porque é uma forma de ver, uma forma de perceber. Olha como as coisas vão se juntando, né? E olha como a gente talvez não está falando aqui que ter uma vida prazerosa depende muito mais da nossa forma de ver a vida do que da vida que a gente leva, da perspectiva que a gente tem com relação às coisas que acontecem à nossa volta, às nossas próprias ações, às experiências que a gente tem. Aí a gente consegue ter, se a gente consegue ter uma perspectiva de satisfação, se a gente consegue ter uma perspectiva de degustação, se a gente consegue ter uma perspectiva de estudo, se a gente consegue ter uma perspectiva lúdica, se a gente consegue organizar os nossos valores de forma a promover prazeres subjetivos na nossa vida, será que essa não é a habilidade chave para a gente ter uma vida mais prazerosa? Então, né, nesse vídeo eu queria encerrar um pouquinho essa nossa conversa sobre prazer, resgatar algo que a gente falou lá no início e associar com a questão, né, que a gente já trabalhou aqui antes, essa questão dos valores. Então, a grande reflexão aqui desse vídeo é justamente a gente pensar o quanto que o prazer na nossa vida não depende muito mais da nossa perspectiva, da nossa distribuição de atenção, de importância, da organização dos nossos valores na vida, do que da vida em si, das coisas que acontecem na nossa vida, das coisas no mundo lá fora, né? Então, enfim, né? Essa é a reflexão do vídeo de hoje.
se ela também te fez pensar alguma coisa, né? Se teve algum insight, gostaria de comentar, fazer algum comentário, fica à vontade para escrever aqui nos comentários do YouTube ou então entrar em contato lá no Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.